que você faria se estivesse apenas relaxando em um parque e os céus começassem a se quebrar, abrindo uma fenda dimensional para um plano diferente? Esse é o dilema em que nosso protagonista se encontrou quando o sobrenatural atingiu a antiga cidade de Lintin. Ele estava tomando sol casualmente, sentado em um banco, e quando abriu os olhos, o mundo que ele conhecia já havia começado a desmoronar. Horrores além da compreensão humana romperam a estrutura da realidade e imediatamente desencadearam o caos no mundo humano. Ninguém foi poupado. Enquanto você estivesse nas proximidades, você seria alvo de morte, caos e destruição. O primeiro instinto de qualquer ser humano é correr. Corra o mais rápido possível, até onde seus pés levarem, desde que seja longe deste lugar esquecido por Deus. O protagonista chegou um pouco atrasado para a festa. Enquanto o resto da população lutava pela vida, ele ficou preso no banco do parque, olhando diretamente para a monstruosidade. Este foi o dia em que os céus se abriram e trouxeram a devastação. O dia em que o desastre veio na forma de horrores indescritíveis que assombrariam qualquer pessoa em seus sonhos, enquanto a morte e o desespero se espalhavam pela cidade em um dia pacífico. O monstro transformou o solo em um mar de lava derretida e as infraestruturas ao redor não foram poupadas. O senhor protagonista estava paralisado de medo. Ele segurou o telefone na mão, que tocava com a chamada de alguém que ele chama de bebê Xiaoxuai. Naquele dia, o abismo estava morrendo de fome, e tudo o que estava à vista era sua refeição legítima. Observando o monstro tropeçar cada vez mais perto de sua posição, enquanto outras pessoas passavam por ele em uma sensação compartilhada de pânico. O único pensamento na mente do protagonista era que ele não poderia se dar ao luxo de morrer aqui. Hoje era para ser um dia de amor. O dia em que ele iria encontrar a namorada depois de 3 anos inteiros. De todos os dias que o abismo poderia escolher, escolheu o dia mais importante de sua vida. Todos os seus planos foram por água abaixo junto com toda a cidade. A sua expectativa foi reduzida a pedaços, juntamente com os corpos de civis inocentes. Enquanto o fogo envolvia todo o seu corpo, queimando sua pele e consumindo sua carne e ossos. A última coisa em sua mente era arrependimento. Ele ainda tinha tantas coisas que queria perguntar à garota, mas parece que isso não será possível, pois todo o seu ser foi vaporizado sem sentido. Parece que ele realmente vai morrer aqui. Infeliz, assustado e em agonia, ele ainda tentava falar com o telefone que tocava. Ele achava que se toda aquela besteira não tivesse acontecido naquele dia especial, ele estaria vivendo a vida de um livro de histórias. Um final feliz, com a mulher dos seus sonhos. Seu corpo queimado foi derrubado e espalhado perto das águas. É uma pena que ele nunca mais terá a chance de vê-la. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Sua mão tocou a água, sentindo seu frio trazer uma aparência de alívio antes de passar. No último segundo, antes de dar seu último suspiro, um raio de luz escapou de sua mão. O mundo já havia esquecido quando tudo realmente começou. Os alienígenas invadiram a Terra silenciosamente, enquanto eventos estranhos ocorriam cada vez com mais frequência. No início, as pessoas apenas os consideravam rumores, farsas ou fraudes. Pelo menos até que fossem eles que estavam no meio dos fenômenos inexplicáveis. Este tipo de acontecimentos remonta a 1934, em Dongchuan e Beiyue. Um cadáver de dragão gigante caiu do céu. Virou um barco de pesca, mas o corpo gigantesco desapareceu inexplicavelmente um dia depois. Em 1947, um caranguejo gigante leve apareceu na costa oeste dos Estados Unidos. Os registros afirmam que ele matou 15 pessoas sob o olhar de centenas de testemunhas. Em tempos mais recentes, em 2020, um monstro aquático foi descoberto na região sudeste do Reino dos Dragões. Apareceu com uma lua cheia vermelha iluminando o céu ao mesmo tempo. Todos esses eventos tinham algo em comum. Eles sempre desapareciam da noite para o dia, como se nunca tivessem existido. Os incidentes que causaram morte são categorizados e amplamente rotulados como desastres provocados pelo homem. As pessoas estavam começando a se conscientizar desse tipo de coisa.
Alguns teorizavam o que realmente aconteceu com a antiga cidade de Lietin para que ela fosse destruída durante a noite. As pessoas estão até recorrendo à religião e às orações com medo de serem as próximas na fila da devastação. O protagonista começou a abrir os olhos para um estranho mundo azul, um barulho gargarejado vindo de cima. Demorou algum tempo para finalmente dar uma boa olhada ao seu redor. Ele estava vendo nenúfares pela parte de baixo. Bolhas subiam à superfície. Olhando para baixo, havia barbatanas no lugar onde suas mãos deveriam estar. Demorou um pouco para que as coisas finalmente funcionassem para ele. A princípio, ele praguejou incrédulo. Ele examinou seu corpo e concluiu que ele simplesmente se transformou em um maldito peixe. O que, em nome de Poseidon, está acontecendo aqui? Como se o destino tentasse olhar mais de perto, ele viu um pedaço de espelho quebrado alojado nas profundezas. Ele já tinha certeza de que havia se transformado em algum tipo de peixe, uma pequena carpa para ser exato. Ele tinha escamas vermelhas, um corpo rechonchudo e uma misteriosa gema de diamante vermelho na testa. Enquanto ele estava ocupado examinando sua nova forma, os outros peixes ao seu redor cuidavam de seus negócios sem se importar. Esta situação bizarra atual o fez pensar. Ele deveria estar morto agora, certo? A última coisa que ele lembra de ter visto foi o monstro gigante que invadiu a cidade. Talvez ser transformado em carpa tenha algo a ver com o abismo. Outra questão flutuando em sua mente era: o que aconteceu com sua garota, Xiao Xue? O que aconteceu com aquele monstro que queimou sua carne e ossos? Ele está tão cheio de perguntas e a única maneira de chegar a uma resposta é ir lá e dar uma olhada. O problema era que seu corpo atual e a situação geral eram muito restritivos. Seria ótimo se ele pudesse deixar este lugar primeiro. Mais vibrações escorriam por toda a área, sentindo o olhar predatório vindo de trás dele. Parecia que seus sentidos estavam certos. Um exército de feras parecidas com caranguejos, com suas pinças afiadas e agilidade de aço, estava fixado na carpa solitária. Ele tentou nadar com o melhor de suas habilidades, mas suas pequenas nadadeiras não conseguiam fazer muita coisa. Os caranguejos vinham atrás dele como se ele fosse o lanche mais saboroso da água. Esta perseguição mortal continuou até que ele atingiu um beco sem saída literal enquanto outro animal o impedia de nadar mais. Um corpo enorme nadou acima dos predadores e das presas. Ele lançou uma sombra tão grande que aparentemente cobriu a pouca luz que poderia penetrar nas profundezas. Era um peixe de escamas azuis com dentes afiados e fortes. Ele se agarrou a um dos caranguejos de casca dura e o resto fugiu como insetos, como antes. Outra sombra enorme lançou escuridão nas profundezas. Desta vez, porém, era ainda maior e mais volumoso que o peixe de escamas azuis. Era uma besta roxa que diminuía uma escama azul, mordendo rapidamente o predador de tamanho médio. Seus múltiplos olhos brilhavam como uma anomalia emergindo do vazio. A pequena carpa felizmente encontrou uma caixa de correio de aço deteriorada no chão, que era grande o suficiente para servir de refúgio. Constatando a hostilidade do ambiente, percebeu que a ideia de abandonar esse lugar era mais desafiadora do que imaginara. Desistir de sair das profundezas já não era uma opção, simplesmente sobreviver entre essas feras incrédulas já era um desafio intransponível. O temor de ser devorado por uma criatura maior e mais forte acionou um alerta em sua mente. O sistema de atualização invencível foi ativado com sucesso. Diante de seus olhos, a água começou a borbulhar com uma luz mágica, moldando lentamente uma forma. À medida que a luz mágica desvanecia, revelou-se uma figura abundantemente revestida por um braseiro dourado. Seu cabelo era mais azul que o oceano. Seus membros, mais deslumbrantes que as pérolas mais preciosas. A metade superior de seu corpo era humana, mais parecida com uma deusa, na verdade. A parte inferior do corpo tomou a forma de uma cauda com escamas de uma criatura marinha, a sereia mais bela que ele jamais vira. A pequena carpa tinha apenas uma expressão vazia no rosto, questionando o que ela deveria ser. A deusa sereia não respondeu com palavras. Ela apenas o agarrou pela barbatana vermelha e começou a fugir na velocidade do som. A jornada quase matou o pobre protagonista pela pressão e velocidade. Eles percorreram a abundante vida marinha com apenas um destino em mente.
A bondosa deusa sereia levou a pequena carpa a um lugar mais seguro, longe das feras temíveis. Nas águas rasas, ele questionou novamente sobre a identidade dela. Esqueça isso. Talvez a pergunta mais adequada fosse: o que ela é? Ela simplesmente se apresentou como o sistema da pequena carpa, mas eu continuarei chamando-a de deusa sereia porque é isso que ela merece. A senhorita deusa sereia gentilmente abriu a janela de status do nosso protagonista. Seu nome era Lin Howe, um nível inicial, com 3 centímetros de comprimento e 0,4 gramas de peso. Poder de combate em 0.1, sem habilidades, sem poderes sobrenaturais, sem pontos de evolução, nem sequer um traço de destaque. Se assim for, como ele pode se aprimorar? Como ele pode evoluir de um peixe insignificante para um que ao menos possa sobreviver? A solução da deusa sereia para esse problema foi bastante simples. Lin Howe apenas precisava comer. Assim, ele seguiu suas instruções e devorou o primeiro pedaço de migalhas que viu flutuando na água. Devorar aquela migalha concedeu-lhe impressionante 0,1 pontos de evolução, provando que ele pode evoluir apenas por meio do consumo. Ele fixou seu olhar na personificação de seu sistema. Então, Lin Howe entrou em frenesi quando migalhas de pão começaram a chover do céu. Observando de cima, este corpo d'água parecia pacífico e tranquilo, especialmente sob a luz suave do céu noturno. Abaixo, Lin Howe acabará de se empanturrar com tudo que conseguia colocar na boca. Ele até apresentava um pequeno inchaço na barriga de tanto comer. A última sessão foi particularmente cansativa, mas lhe concedeu apenas 5 pontos de evolução. A senhorita deusa sereia simplesmente se deitou casualmente no fundo do lago, observando cada movimento dele. Lin Howe começava a suspeitar que estava sendo enganado. Será que era realmente justo adicionar esses pequenos pontos de evolução após tanto esforço para se alimentar? Após uma breve pausa para se alimentar, outros peixes tolos juntaram-se à chuva de migalhas. Embora ele estivesse bastante satisfeito agora, Lin Howe não podia permitir que esses peixes comuns obtivessem todos os nutrientes daquelas migalhas preciosas. Ele nadou, girou e torceu o corpo, mastigando cada pedaço de pão que passava por ele. Ele conseguiu apenas meio ponto de evolução por todos esses esforços, mas isso foi suficiente. Agora que parou para pensar, quem no mundo estava alimentando peixes no meio da noite? A resposta a essa pergunta poderia estar mais próxima do seu coração do que ele jamais imaginaria. Era uma mulher olhando ansiosamente para um medalhão contendo uma foto dela e de um jovem que se parecia exatamente com Lin Howe quando ele ainda tinha membros e não tinha escamas. Sim, era ela, Shao Xue. Ela ainda estava arrasada com os eventos que tiraram a vida de seu amante. Justamente quando eles estavam tão perto de se reencontrarem. Enquanto suas lágrimas embaçavam as lentes de seus óculos, ela se lembrou da última promessa que ele lhe fizera. Lin Howe jurou que esperaria por ela, não importava o que acontecesse. Lin Howe, a carpa, ficou próximo à superfície da água por curiosidade e ouviu seu nome ser pronunciado pela mulher. A princípio, ele apenas pensou que o marido da mulher enlutada tinha o mesmo nome que ele ou algo assim. Shao Xue estava tão perturbada e distraída que o medalhão sentimental em sua mão escorregou acidentalmente. Ver o último pedaço da memória de seu amante literalmente escorregar por entre seus dedos a fez entrar em pânico imenso. Ela tentou pegá-lo, mas a gravidade já havia feito seu trabalho. O medalhão estava passando por cima da grade e caindo na água. Todos os peixes, incluindo Lin Howe, saíram do caminho com medo de ser atingidos pelo metal que se aproximava. Este infeliz incidente apenas fez Shao Xue chorar e sofrer ainda mais do que já estava, mas não houve tempo suficiente para ficar deprimida. Um homem aproximou-se dela, referindo-se respeitosamente a Shao Xue como líder da equipe Luo. Parecia que eles tinham outro lugar para ser urgentemente. Ela enxugou as lágrimas como se elas não estivessem lá em primeiro lugar. A líder da equipe, Luo, colocou os óculos de volta e sua voz tornou-se severa. Afastando-se da grade e indo para as águas rasas, Shao Xue precisava continuar sua vida. Ela garantiu a Lin Howe que não se preocupasse, pois ela o encontraria quando tudo acabasse, mesmo que a busca a levasse até os confins do mundo. Na água, o medalhão abriu acidentalmente durante a queda e a pequena carpa viu a foto dentro dele.
Era ele o amor de sua vida, Chok-Sui. Conectando os pontos, quem deixou cair este medalhão e quem alimentou o peixe com o pão das águas rasas era sua garota. Lin Hall nadou desesperadamente com todas as forças que seu pequeno corpo conseguia reunir. Ele rezava para que Chok-Sui não fizesse nada estúpido. Ele estava quase lá. Ele já podia ver a luz do céu noturno espiando através da superfície e a figura da mulher dos seus sonhos partindo. Quando ele finalmente rompeu a água para declarar que ainda estava vivo, que era Lin Hall, Chok-Sui já havia partido, tão perto, mas tão longe. O pequeno peixe nunca se sentiu mais desanimado. Chorando com catarro escorrendo pelo nariz, a pequena carpa começava a perceber o quão problemático era não poder falar. Ele simplesmente não poderia viver sem sua amada. Como ele poderia sobreviver sem Chok-Sui? Espere, ela pode ter ido embora. Mas o medalhão do relógio de bolso ainda descia para as profundezas das águas rasas. Lin Hall mudou de rumo e desceu para as águas rasas desconhecidas. As criaturas deste nível eram consideradas extremamente mortais para um peixe do seu tamanho. Cada uma delas provavelmente poderia engoli-lo como estava fazendo com todas aquelas migalhas de pão. Mas aquele relógio de bolso era um símbolo de amor entre ele e sua namorada. Ele tinha que recuperá-lo, não importava o que acontecesse. Mas, realisticamente falando, ele estava fraco demais para fazer isso agora. Foi frustrante, mas era a verdade. Ele só podia perguntar ao destino por que ele continuava pregando peças neles. Por que eles sempre se desencontravam por um triz? Enxugando as lágrimas de peixe, ele firmou sua decisão de não sucumbir ao desafio intransponível. Ele faria tudo ao seu alcance para sair da água esperando que até então Chok-Sui ainda estivesse esperando que ele voltasse. Lin Hall mergulhou de volta na parte rasa. As águas superficiais retornaram à sua tranquilidade silenciosa e vazia. Não muito longe daquela superfície pacífica, vidas de todos os tamanhos vagavam, governadas pelos seus instintos. Mas havia uma anomalia específica que operava além de suas necessidades físicas. Um peixe com a força de vontade de um homem desesperado, comendo tudo que se movia e pudesse fornecer nutrição. Lin Hall passou de migalhas de pão grátis para comer peixes e crustáceos menores para subir de nível em um ritmo surpreendente. A deusa sereia observou-o silenciosamente se empanturrar de frutos do mar. Em sua experiência como personificação do sistema, os abençoados geralmente ficavam sozinhos nos primeiros dias. Esta foi a primeira vez que ela viu um peixe tão diligente em ficar mais forte desde o início. Lin Hall foi tão eficaz que outra notificação já havia apitado em sua cabeça. Um aviso afirmava que o protagonista atendeu às condições de evolução. Ele poderia evoluir aqui e agora. Ele ainda não sabia o que essa evolução fazia, mas o aviso exigia uma simples resposta sim ou não. Ele teve que escolher. Claro, o curso natural de ação era escolher sim e lucrar com seu trabalho árduo. Uma luz mágica brilhou sob sua cauda quando uma mudança qualitativa começou a ocorrer dentro de seu minúsculo corpo. Quanto à resposta à sua pergunta sobre o que a evolução poderia fazer, a senhorita deusa sereia acabou de responder que tudo era possível. Demorou um pouco. Deve ter levado a noite inteira para a evolução ser concluída. Lin Hall deve ter perdido a consciência no meio de todas as mudanças que aconteceram em seu corpo de peixe. Quando ele abriu os olhos, ele se sentiu muito diferente de antes. A senhorita deusa sereia estava cuidando dele o tempo todo, certificando-se de que o processo de evolução ocorreu sem problemas. Ele ficou um pouco assustado ao ver seu olhar curioso logo depois de acordar. A senhorita deusa sereia ficou bastante intrigada com o fato de Lin Hall ter demorado tanto para atualizar quando esta deveria ser apenas a primeira evolução. Lin Hall também não tinha certeza, mas ele tinha certeza de que seu corpo parecia um pouco mais longo e suas escamas muito mais grossas do que eram. Ele não era mais aquela carpa rechonchuda. Ele ganhou um pouco mais de esplendor. A senhorita deusa sereia perguntou-lhe qual parte do seu corpo ficava mais longa. Se ela me perguntasse isso, eu teria desistido. Mas Lin Hall era um peixe, então seu corpo era praticamente a única coisa que poderia se desenvolver. Olhando para sua janela de status, ele já havia alcançado o nível 3. Seu corpo tinha 45 centímetros de comprimento e pesava 4 quilos.
O poder de combate estava em 1,2, e ele ganhou as habilidades de Power Tail Hack e armadura de escala de aço. Ainda sem poderes sobrenaturais, e seu limite de evolução expandiu para 200 pontos. O destaque entre aquela parede de texto foi o aparecimento de duas novas habilidades. Lin Hall não esperava essa adição. A deusa sereia explicou que por 3 segundos, as escamas de todo seu corpo ficariam duras como aço. Mas havia um cooldown de 10 segundos. Um escudo a cada 10 segundos parecia bastante poderoso. Enquanto discutiam as habilidades, uma comoção começou não muito longe de sua posição. Era a regra típica da natureza, a sobrevivência do mais apto e aqueles que caíam foram predados. Desta vez, um enorme peixe caiu contra uma coalizão de diferentes formas de vida marinha. Eles festejaram sem piedade com o corpo sem vida da criatura. Pode ser uma cena sombria, mas Lin Hall viu nisso uma oportunidade de testar algumas coisas. O primeiro peixe que sentiu sua presença já sabia que a nova e melhorada Lin Hall era uma má notícia. A carpa evoluída imediatamente provou essa conjectura ao lançar duas criaturas maiores no esquecimento. Ele deixou de ser comida de graça e se tornou uma carpa capaz de resistir a outros predadores. Lin Hall ainda não havia terminado. Enquanto todos os outros estavam distraídos comendo a pouca carne que conseguiram do enorme peixe moribundo, a carpa dava golpes livres da esquerda e da direita. Parecia que um tiro nesses bastidores o deixou um pouco confiante demais. Uma fera gigantesca com suas presas afiadas surgiu do nada com o objetivo de preparar um almoço delicioso para ele, mas Lin Hall não cairia tão facilmente. Ele se virou sem nenhum sinal de medo. Seus olhos exalavam uma confiança calma e controlada. Esta foi a oportunidade perfeita para testar sua outra habilidade, aquela que dá a ele um escudo poderoso a cada 10 segundos. Seu corpo brilhava intensamente, indicando um limite e escamas visíveis. O predador sorrateiro que ousou pegá-lo de surpresa precisaria de um peixe-dentista para consertar aqueles dentes bagunçados. Fazia apenas um dia e Lin Hall já havia feito muitos progressos em relação à força. Ele estava bastante satisfeito consigo mesmo. Ao vê-lo dominar as águas rasas, a deusa sereia começou a distribuir missões. Sua tarefa normal era engolir 100 camarões de casca preta, e a recompensa seria uma capacidade aprimorada de visão noturna. A difícil tarefa, por outro lado, exigia que ele devorasse uma criatura mutante. E a recompensa seria uma habilidade aleatória. Com a existência de possíveis missões, ele não pôde deixar de se perguntar qual seria a linha de chegada para essa evolução devoradora. Ela acrescentou que as recompensas dadas após o sucesso nessas missões poderiam ser muito mais impressionantes. Pensando em quão impressionantes essas recompensas poderiam ser, ele perguntou se havia alguma recompensa que pudesse torná-lo humano novamente. A senhorita deusa sereia reiterou o que ela vinha dizendo desde o início: com o sistema instalado, tudo era virtualmente possível. A compreensão dessas palavras deu a Lin Hall uma nova esperança. Como era tecnicamente possível para ele se tornar humano novamente, a prioridade deveria ser conseguir aquele símbolo do amor dele e de Xiao Xue, o relógio de bolso no fundo do lago. Mas voltar às profundezas e aos horrores que espreitavam lá dentro seria uma tarefa hercúlea. Uma infinidade de criaturas que poderiam matá-lo facilmente estavam escondidas por todo lugar. A deusa sereia advertiu-o gravemente que correr para águas profundas em seu estado atual seria equivalente ao suicídio. Ele certamente morreria. Lin Hall não ouviu. Ele só queria ficar sozinho um pouco. Depois de um tempo, ele conseguiu escapar das ameaças imediatas alcançando o fundo e se escondendo atrás de algumas algas. Era agora ou nunca. Uma grande oportunidade se apresentou quando todos os peixes grandes se dispersaram momentaneamente para longe do relógio de bolso. Ele caminhou firmemente até a bugiganga, tentando ao máximo não ser notado pelos predadores que passavam. À medida que se aproximava cada vez mais do relógio de bolso, a única coisa em sua mente era seu amado Xiao Xue. Ele tinha uma visão tão limitada para tomar o que é seu por direito que não percebeu um problema evidente em seu plano astuto. Os peixes grandes se dispersaram da área porque estavam com medo do enorme caçador adormecido na área. Lin Hall parou no meio do caminho, vendo a escala do monstro à sua frente. Ele não pôde deixar de sentir exatamente a mesma sensação de quando estava na cidade antiga de Lin Tian.
A deusa sereia teve que salvá-lo daquela grave situação, repreendendo Lin Hall por correr para o perigo sem um plano de ação adequado ou quaisquer pensamentos. Ele parecia uma criança sendo repreendida. Ele se sentiu tão impotente que não conseguiu nem recuperar algo tão importante para ele. Por algum motivo seus pensamentos vagaram para sua vida anterior com Xiao Xue. Naquela época, ele estava consumido pelo trabalho o tempo todo. Mas ele estava feliz vivendo com o amor de sua vida. Ela sempre adorou seu olhar quando ele estava consumido pela concentração. Às vezes, Xiao Xue o interrompia carinhosamente, dizendo que ela estava com fome ou algo assim. Ele é o tipo de cara que largaria tudo o que está fazendo para perguntar à namorada o que ela quer comer. Aquele dia foi dia de macarrão. Ele preparou para ela uma deliciosa refeição quente pronta para ser devorada e até colocou um ovo por cima. Ele alegremente trouxe a refeição saudável para o quarto deles, incentivando Xiao Xue a comer. Quando ela não respondeu da primeira vez, um sentimento ruim começou a surgir. Nenhum lugar à vista. Lin Hall ficou pendurado com uma tigela de sopa de macarrão feita com amor nas mãos. A deusa sereia teve que acordá-lo de seu estupor. Ele não sabia por que seus pensamentos se voltaram para aquele dia. Lin Hall apenas balançou a cabeça e garantiu ao sistema que não era nada. Ela conjurou uma projeção de água no relógio de bolso e afirmou que se ele quisesse algo ele teria que lutar muito por isso. Tudo o que ele pode fazer agora é trabalhar duro para devorar e evoluir. Ele tocou o relógio de bolso conjurado pela água e ele se dissolveu em nada. Vai demorar um pouco até que ele consiga recuperar o verdadeiro. No fundo, ele já sabia que o que ela lhe dizia estava certo. A direção que a deusa sereia lhe deu acrescentou um impulso muito necessário ao moral. Ele está simplesmente animado para trabalhar e evoluir. Ele começou a fazer experiências com várias criaturas marinhas nas águas rasas. O primeiro da lista eram as enormes conchas espalhadas pelo fundo do lago. Ele poderia jurar que essas coisas não deveriam ser tão grandes. Para descobrir o que funciona e o que não funciona, ele enfiou toda a concha na boca. Ele tentou mordê-la, mas a casca era muito dura para quebrar. Simplesmente não valia a pena passar por todo aquele problema agora. Lin Hall imediatamente cuspiu e reclamou. Foi basicamente intragável. Mesmo que houvesse 1 tonelada delas no fundo do lago, ele não conseguia devorá-las para obter pontos de evolução. Foi apenas mais uma fonte de frustração. Isso apenas o desencorajou ainda mais de sua missão. Se ele não consegue morder uma concha, então ele só pode comer peixe por enquanto. Pode levar uma eternidade para ele evoluir neste ponto. Vamos fazer uma pausa no que está acontecendo debaixo d'água e olhar para a costa. Um veículo pesado e totalmente equipado parou próximo à praia, pela aparência de seu equipamento, parecia que eles estavam falando sério. Foi Xiao Xue, também conhecida como Team Leader Lu, e seus subordinados. Seu destino era de natureza sobrenatural. Foi um cadáver dracônico que apareceu na praia. As autoridades isolaram a área, mas ninguém tem ideia do que fazer ainda. Mesmo o subordinado do líder da equipe não viu algo assim. A criatura parecia ter vindo das profundezas, mas não houve registros de um animal deste tamanho e aparência. É um mistério curioso para alguns, mas não para Xiao Xue. Ela imediatamente saiu do carro depois de ver a fera. Ela ordenou que todo o pessoal iniciasse os procedimentos de evacuação e mantivesse uma grande distância da criatura. O líder da equipe os avisou que essa coisa poderia explodir a qualquer momento. Você já ouviu falar de casos de explosões de baleias? Houve casos de explosões de baleias devido ao acúmulo excessivo de gases pútridos durante a fase de decomposição dos cadáveres de baleias. Com um tamanho suficientemente grande, é sem dúvida uma das armas biológicas naturais mais mortíferas do mundo. O mesmo princípio poderia ser aplicado a este gigante que apareceu na praia. Xiao Xue rapidamente criou alguns equipamentos de proteção mínimos e instruiu seus homens a prepararem os tubos de ventilação. Ela usou um bisturi comum para cortar a carne espessa e viscosa do cadáver. Usando a incisão, o tubo de ventilação foi prontamente inserido. Agora que os tubos estão conectados, deve diminuir a probabilidade de o pior cenário acontecer. O encarregado de monitorar o estado do cadáver informou-a apressadamente que algo estava errado.
Apesar de diminuir o estresse com os tubos de ventilação, os scanners davam leituras erradas. O líder da equipe, Lu, percebeu que isso só poderia significar uma coisa e determinou que todos saíssem do local. Seus homens não foram muito rápidos em entender, então ela teve que simplificar as ordens. Todos devem correr para salvar suas vidas. Ela teve que arrastar o fracote do scanner da explosão iminente quando a carcaça da fera começou a exibir sinais iminentes de explosão. Assim como ela esperava, foi uma erupção sangrenta. Sangue pútrido, bile e órgãos liquefeitos espalharam-se por toda a praia. Visto que aquele local nojento deve ter sido demais para alguns, então vamos voltar para as águas rasas e tranquilas. Camarões aterrorizantes transformaram os pisos rasos em seu território com seus números. Mas isso está prestes a mudar porque um novo predador acaba de chegar à cidade. Lynn Howe tem devorado camarões de casca preta por um ponto de evolução por pop. A carne deles não é ruim. As cascas são bonitas e crocantes e rendem mais pontos de evolução do que restos de peixe. Ele caçou tantas dessas coisas que desbloqueou a conquista do caçador de camarão de casca preta, garantindo-lhe um baú de tesouro normal. Até a senhorita deusa sereia ficou chocada com o fato de Lynn Howe já ter devorado mais de 200 daquelas baratas aquáticas. O sistema de conquistas deu a ele a opção de abrir o baú normal imediatamente, e ele aceitou. Um baú mágico começou a se manifestar nas mãos da deusa sereia. Quando foi aberto, seu conteúdo místico começou a envolver o corpo de Lynn Howe: aumento de força, explosão de bolhas, nadadeiras resilientes, aumento de agilidade, aumento de crítico, aumento de defesa, aumento de resistência e muitas outras opções começaram a aparecer diante de seus olhos. Entre as muitas opções, a que mais se destacou para Lynn Howe foi a atualização dos dentes afiados. Essa seria uma especificação muito legal para investir, certo? Bem, afinal é uma recompensa. Não há razão para que seja ruim ou algo assim. Miss Sereia apenas assistiu do lado de fora e, quando a confirmação foi finalizada, ela o incentivou com entusiasmo a mostrar qual atualização ele escolheu. Seus olhos estavam praticamente brilhando em antecipação. Ela não deveria ser a personificação do sistema? Ela deveria estar plenamente consciente do que ele escolheu, certo? No entanto, ela explicou que as recompensas de benefícios são retiradas aleatoriamente. Nem mesmo o sistema pode dirigir ou manipular essas escolhas. Lynn Howe esperou ansiosamente quando a recompensa selecionada começou a fazer efeito. A primeira coisa que ele notou foi que essa vantagem lhe dava uma intensa sensação de coceira. Ele nadou em círculos, tentando aliviar a coceira, mas não adiantou. Era tão desconfortável que ele precisava de algo para render os dentes. A primeira coisa que viu foi a concha andando consciente no chão lentamente. A coisa que ele não conseguiu quebrar poucas horas antes foi esmagada com uma única mordida, sem qualquer resistência. Ele nadou apressadamente de volta para Miss Sereia para mostrar a ela o upgrade. Ele mostrou os dentes e perguntou a opinião dela sobre sua aparência. Vendo as presas grotescas e crescidas, ela apenas contornou a resposta óbvia, afirmando que isso estava fora de seu campo de especialização. Então, sem mais comentários. Pode parecer um pouco estranho, mas a vantagem dos dentes afiados era extremamente útil quando se trata de caça. Lynn Howe poderia facilmente caçar cardumes de peixes agora. É apenas azar dele que o grupo de peixes mais abundante aqui, os escuros, tem um gosto horrível. Em relação à sua outra missão, ele só podia imaginar qual seria o sabor de uma criatura mutante. Isso levanta a questão do que conta como uma criatura mutante. Talvez sejam organismos que sofreram mutação por causa da água poluída. Ele perguntou à deusa sereia se essas missões são geradas em condições que são possíveis de cumprir no ambiente atual, ou se também são geradas aleatoriamente. O próprio sistema não sabe a resposta para isso. Se a primeira opção for verdade, então significa que há uma criatura mutante neste lago. Do mesmo tipo que o matou como humano. Enquanto Lynn Howe estava imerso em pensamentos, ele sentiu uma presença secreta movendo-se sorrateiramente ao seu redor. Ele rapidamente se virou para ver o que estava acontecendo, mas não havia nada lá. Ele não conseguia ver o que estava escondido no escuro, mas sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. E então ele ouviu algumas vozes humanas lá de cima.
Eles estavam planejando liberar alguns plectrófos na natureza, sabendo muito bem que isso é ilegal e prejudicial. Do seu barco vieram dezenas de plectróficos que encontraram seu novo lar nessas águas pacíficas. Lin Hall ficou irritado ao ver alguns demônios liberando uma espécie invasora na natureza, direto em sua casa. Assim que os plectróficos estavam prestes a se aclimatar ao ambiente, uma presença vinda de baixo começou a se estender para a superfície. Uma criatura serpentina cujo comprimento podia se estender das profundezas até a superfície, e parecia chateada. Sinais de alerta começaram a soar no sistema de Lin Hall. Foi um alerta de ameaça detectando a aparência de uma criatura altamente perigosa. O sistema incentivou Lin Hall a se preparar para o combate. O monstro serpentino deslizou pela água para se banquetear com os peixes plecos invasivos enquanto Lin a observava de baixo. Ele se esforçava para pensar no próximo movimento. Sabia que seria muito difícil sair dessa encrenca por causa do tamanho minúsculo do lago. Para piorar a situação, uma besta parecida com um tubarão desfigurado se juntou à luta para devorar aquele almoço fresco de peixes pretos recém-chegados. Os dois monstros mutantes inevitavelmente se encontraram no meio de seus respectivos banquetes e imediatamente demonstraram hostilidade um contra o outro. O Sr. Cobra atacou o tubarão áspero, mordendo suas escamas duras e fazendo a pobre besta sangrar debaixo d'água. Esta cobra simplesmente tinha vantagem quando se tratava de velocidade e tamanho. Ela podia enrolar seu corpo flexível para encontrar o melhor ângulo de ataque. Lin Hall, o esperto, apenas assistia à luta com um sorriso. Quando o pássaro e a ostra lutam, o pescador colhe os frutos. Parecia que ele poderia ser o pescador hoje. Ele mantinha os olhos na briga, mas percebeu que alguns dos peixes plecos haviam se espalhado ao seu redor. Lin Hall rapidamente mordeu a espécie invasora com seus dentes afiados. Ele rapidamente percebeu que esse peixe era muito mais difícil de engolir do que parecia. Outro incômodo adicional era que a carne do peixe ficava presa em seus dentes. A única graça salvadora que tornava esses malditos peixes dignos de ser comidos era que eles podiam dar 10 pontos de evolução. É um bom negócio. Lin Hall poderia ganhar uma boa experiência com isso. Perto da superfície da água, parecia que a Batalha das Feras havia terminado de maneira muito sangrenta. O tubarão áspero havia sido brutalmente decapitado pela besta serpentina. Além disso, parecia que o monstro serpentino não estava satisfeito com apenas uma refeição mutante. Sentindo algum movimento na água, virou seus olhos para baixo. Onde Lin Hall estava ocupado mastigando pequenos peixes indefesos, ele rapidamente fez uma curva em U para enfrentar o pequeno esperto, evidentemente faminto por mais carne fresca. Lin Hall tentou se acalmar para não atrapalhar em um ataque de pânico. Ele desesperadamente procurava uma saída para a situação complicada. Felizmente, ele rapidamente avistou uma fraqueza que lhe deu uma centelha de esperança. A besta serpentina havia sido ferida em sua luta contra o tubarão áspero. Ao longo de seu corpo esguio, havia um corte profundo e longo que sangrava profusamente. Mas esse ferimento apenas tornava a cobra muito mais feroz e agressiva, ansiosa para devorar a carne do esperto. Lin Hall manobrou, utilizando seu pequeno tamanho para rapidamente se esgueirar para o ponto cego do monstro. Depois de se certificar de que estava fora da visão do inimigo, Lin Hall enfiou seu corpo dentro de uma pequena caverna de rochas. O Sr. Cobra virou a cabeça para onde Lin Hall havia corrido, confuso sobre onde aquela pequena presa havia ido. Quando você tem o tamanho desse monstro, pode simplesmente usar a força bruta para encontrar sua próxima refeição. Ele usou seu corpo semelhante a um chicote para rapidamente destruir as formações rochosas no fundo do lago. Uma vez que essa fúria selvagem terminou, a topografia parecia uma destruição irreconhecível de rochas e detritos. Lin Hall conseguiu sobreviver à investida sem um arranhão. Ele imaginou que, com aqueles plecos ainda por perto, a cobra provavelmente perderia o interesse em um pequeno esperto como ele, desde que ficasse escondido. Mas ele não conseguia se livrar do calafrio que sentia descendo pela espinha. Isso porque a besta não desistiu após uma única sessão de chicotadas. Continuou atacando as rochas, pulverizando tudo que estava debaixo delas. Desta vez, Lin Hall foi afetado pelo colapso da formação onde estava escondido.
Ele não sabia por quê, mas essa cobra estava incomumente determinada a matá-lo. Se ele não fosse esmagado até a morte, precisava sair correndo daquele lugar o mais rápido possível. Talvez ainda tivesse uma chance de sobrevivência se conseguisse. E assim, ele firmou sua resolução e cronometrava sua fuga com o golpe da cauda do monstro. Infelizmente para nosso garoto, o monstro não era cego. Ele imediatamente abriu a boca em sua direção. A língua vermelha ameaçadora do monstro começou a se esticar e a prender o corpo de Lin Yao. Ser pego enquanto tentava escapar quase tirou toda a sua esperança de sobrevivência. Lin Yao tentou usar seu poderoso golpe de cauda, mas em vão. Talvez não houvesse nenhuma maneira de compensar essa enorme diferença de poder. Quando as presas seguiram a língua, a cobra estava prestes a fazer seu lanchinho. Lin Yao não podia morrer ainda. O amor de sua vida ainda estava esperando por ele. Falando no amor da vida de Lin Yao, Xiao Xuai estava ocupada lidando com o caso da baleia explosiva. Como líder da equipe, ela liderou seus subordinados para fora do caminho para evitar serem encharcados e atingidos por restos do monstro. Alguns destroços estavam prestes a atingi-la enquanto se retirava, mas alguém conseguiu segurar a líder da equipe Lu. Seu porte masculino facilmente girou o corpo de Xiao Xiu para fora do perigo, colocando suas costas no caminho para proteger da chuva de carne e sangue que se aproximava. Ele tinha uma expressão estoica em seu rosto rude enquanto protegia Xiao Xiu. Quando a explosão diminuiu, ela deu uma espiada no que restou. Sangue pútrido, órgãos e as entranhas de um monstro em decomposição espalhavam-se pela praia arenosa em um dia chuvoso. Agora que a parte de alto risco havia terminado, Xiao Xuai voltou ao modo profissional e agradeceu educadamente a um de seus subordinados. Ao inspecionar mais de perto o que restou, ela notou algo extremamente chamativo e alarmante espalhado na areia. Entre a matéria em decomposição, havia uma lama verde brilhante que se destacava entre a carne carmesim. Ela imediatamente determinou que o pior cenário possível havia acontecido. Xiao Xiu virou-se para seu subordinado e ordenou que ele e todos os outros pegassem todas as armas que pudessem. Esses glóbulos verdes eram os ovos do monstro. Eles não podiam deixar nenhum único desses bichos voltar para a água. Felizmente, a unidade militar de sua equipe estava por perto e a resposta foi rápida e confiável. Forças armadas equipadas com armaduras e armas especializadas invadiram a praia com velocidade impressionante. Até a líder da equipe Lu pegou em armas e parecia realmente saber como manusear uma arma automática. No sinal dela, ela e o resto de sua equipe despejaram balas nos glóbulos verdes integrados à carne podre do monstro. Seu subordinado não pôde deixar de elogiá-la por sua inteligência e habilidade mortal com uma arma. Enquanto eliminava os ovos da besta, Xiao Xuai estava calma e controlada a um grau assustador. Ela era absolutamente impiedosa. Como se sentisse que o amor de sua vida também estava lutando no momento, Lin Yao se recusou a morrer em sua própria situação desesperadora. Ele não podia morrer nas águas profundas de um lago cheio de arrependimentos. A gema de diamante presa à sua testa começou a emitir uma luz misteriosa. Ele rangeu os dentes e a única coisa em sua mente era a vontade de sobreviver. Acontece que a besta serpentina o havia engolido inteiro. Ele agora estava à mercê do sistema digestivo do monstro. Ao ver o interior da besta, ele se lembrou de um simples fato que poderia determinar sua morte ou sobrevivência. A cobra estava ferida na luta com o tubarão mais cedo. Pelo que Lin Yao se lembrava, havia um corte profundo em algum lugar nas costas do monstro. No momento, ele estava situado no meio do estômago da criatura. Ele só precisava encontrar o caminho para as costas do monstro. Se ele não conseguisse encontrar a única saída a tempo, sem dúvida sofreria o mesmo destino que todos os restos parcialmente digeridos espalhados pelo trato digestivo da cobra. Lin Yao descartou todos os pensamentos de derrota, pois ele tinha uma armadura de escamas de aço para protegê-lo quando a situação ficasse crítica. Com o uso de seus dentes afiados como navalha, essa ferida inevitavelmente seria encontrada e profanada. Enquanto avançava mais e mais para o interior do monstro, ele viu uma luz verde cheia de vitalidade à distância. Isso poderia ser um sinal de que a besta estava se curando rapidamente, e estava. Lá fora, a cobra estava mastigando algumas ervas aquáticas bizarras para aumentar suas habilidades regenerativas.
Quando Lin Yao se aproximou da luz de cura, a carne já estava parcialmente recuperada. Mas isso não deveria ser um problema, pois ele poderia simplesmente usar sua habilidade de endurecer suas escamas a um grau indestrutível e depois forçar seu corpo inteiro diretamente na ferida em recuperação para abri-la de dentro para fora. Imagine ser a besta serpentina nesse momento. Você acabou de comer um pequeno peixe, de repente, sente algo perfurando sua barriga com uma aspereza irritante. Lin Yao teve impulso suficiente para criar uma ferida ainda maior do que a que usou como porta de saída. Sangue começou a jorrar da ferida. A cobra direcionou toda aquela dor inimaginável para o pequeno esperto que acabou de bagunçar seu interior. De alguma forma, Lin Yao conseguiu chegar perto da superfície, criando uma boa distância entre ele e a besta. Ele agradeceu sua sorte por o monstro já estar ferido. Caso contrário, ele estaria acabado. De volta à natureza, a deusa sereia finalmente fez sua aparição. Olhando de cima, Lin Yao não pôde deixar de se perguntar quão profundo era esse suposto lago. Ele poderia abrigar monstros gigantes como a serpente aquática mutante, então pode haver algum tipo de portal interdimensional no fundo. Mas isso é algo que Lin Yao terá que descobrir por si mesmo. Agora que estava fora de perigo, Lin Yao viu que os grandes peixes pleco haviam sido exterminados, restando apenas os pequenos. Não é natural que ele devesse ter sua vez de se banquetear com os plecos menores? Assim que os peixes negros notaram o esperto se aproximando de seu local, parecia que já sabiam o que estava por vir. Lin Yao nadou com um novo entusiasmo enquanto visava alegremente aproveitar os presentes da natureza. Seu humor alegre na subida foi rapidamente esfriado enquanto devorava sua presa. Todo o XP que ele estava ganhando era doce, mas o gosto do peixe em si era horrível. Mas ele perseverou através dos sabores intragáveis e conseguiu acumular XP suficiente para cumprir as condições de sua próxima evolução. Claro, ele rapidamente iniciou o processo de seu próximo nível. Seu corpo brilhou com uma luz sobrenatural cegante enquanto toda sua composição genética era alterada. Lin Yao, o esperto negro, alcançou o nível 4, crescendo em tamanho e aumentando seu poder de combate para 3.2. Em sua nova janela de status, tudo estava praticamente melhorado em termos de qualidade. Mas também havia algumas novas linhas adicionadas. A deusa sereia apareceu para guiá-lo através das novas armas em seu arsenal. Uma nova habilidade que ele adquiriu foi a habilidade passiva chamada Mordida Dilacerante. Ela faz jus ao nome e aumenta sua força de mordida. Parecia muito bom, mas Lin Yao ficou desapontado com essa evolução. Embora estivesse feliz por atingir 70 centímetros, ele ainda não era nada comparado ao tamanho daquela cobra que o comeu. Junto com sua nova habilidade de combate, vieram novas missões. Suas missões normais eram devorar 100 peixes pleco e 100 caracóis macaque para aumentar a nitidez dos dentes e a resistência das escamas, respectivamente. E a missão especial era devorar uma criatura mutante para obter uma habilidade aleatória. Lin Yao imediatamente se concentrou e mirou em devorar mais plecos nojentos. Nesse ponto, os plecos haviam se tornado espertos e começaram a nadar para longe desse coiote glutão. Isso tornou a caçada um pouco mais difícil, mas com sua velocidade e mordida dilacerante, não foi problema para Lin Yao. Então algo estranho aconteceu. Um dos peixes que ele mirou tinha um corpo incomumente frágil. Era meramente uma concha vazia, sem órgãos ou ossos de peixe dentro. Em vez disso, havia luaches coloridas e repugnantes dentro da concha. Observando mais de perto, os rostos dessas luaches eram coisa de pesadelo. Algo que faria a pele de qualquer um arrepiar. Lin Yao ainda não tinha entendido a estranheza que estava testemunhando quando Luage saiu disparado da concha vazia como se sua vida dependesse disso. Ele conseguiu localizar outro peixe sem pensamentos por trás dos olhos de peixe. O Luage colorido abriu sua boca, viu e seus pequenos tentáculos de bigodes enquanto avançava ferozmente para os olhos do peixe. O pobre coitado começou a se contorcer de dor enquanto o parasita repugnante se enterrava no cérebro do peixe. Lin Yao não podia acreditar em seus olhos. Ele poderia ter sido aquele pobre peixe se o Luage tivesse decidido mirar em seus olhos. Ele ficou horrorizado. O que diabos estava acontecendo nesse lago? Lin Yao assistiu em horror enquanto o parasita comia o cérebro do peixe desavisado, que nadava sem rumo.
Ele se voltou para a deusa sereia para perguntar se poderia comer aquelas coisas parasitárias, e ela respondeu casualmente que ele poderia tentar. Sempre disposto a experimentar coisas novas sem alarde, Lin Yao mordeu o peixe recém-possuído e o luage imediatamente se contorceu para escapar. Era surpreendentemente rápido, rápido o suficiente para sair antes de ser triturado por seus dentes afiados como navalha. Lin Yao ficou furioso que algo tão pequeno pudesse escapar bem da sua boca faminta. Esses luaches parasitários obviamente não eram deste lago, mas surpreendentemente conheciam bem as profundezas. Com sua velocidade impressionante e tamanho quase invisível, conseguiram manobrar entre as inúmeras bestas aquáticas mortais que espreitavam nas profundezas. As águas rasas podem parecer calmas à primeira vista, mas cada segundo que uma criatura viva passa neste lugar está cheio de ansiedade. Mesmo Lin Yao experimentou isso. Além dessa ansiedade, a deusa sereia podia sentir que o pequeno coiote ainda estava pensando naquele relógio de bolso que caiu no fundo. Lin Yao percebeu que precisava se apressar e atualizar seu equipamento ainda mais para recuperar aquele relógio de bolso. Ele não podia se dar ao luxo de perder mais tempo, e assim o coiote se lançou na escola de Plessos para acumular ainda mais pontos. Enquanto isso, em uma costa distante do lago, um barco de pesca havia sido isolado e cercado pela polícia por motivos misteriosos. Dentro, um dos pescadores sofreu um ferimento no pescoço tão grave que não poderia ser mostrado no YouTube de tão brutal que era. Especialistas forenses foram mobilizados para entender o incidente que atingiu esse barco de pesca inocente. O outro pescador que estava na cena do crime parecia ter visto um fantasma ou algo assim. Ele continuava insistindo que a tripulação foi morta por um luage, mas as autoridades apenas o olhavam como se ele fosse um louco. Um simples luage não poderia infligir ferimentos tão brutais em um humano, certo? Sendo tratado como se fosse insano, o pescador começou a surtar e a afirmar que não estava mentindo, e que um luage mordeu o pescoço do seu amigo e se enterrou no corpo do cadáver. Ele estava sob estresse e extremamente assustado na noite em que aconteceu, mas chamar a polícia nem passou por sua cabeça. Além disso, esse cara acabou de sugerir que toda a tripulação foi morta, mas havia apenas um corpo dentro do barco. Se for o caso, onde estavam as outras vítimas? O pescador ouviu isso, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele começou a se comportar de maneira mais errática e insistiu que viu todos sendo mortos por aquele luage. Ele também alertou desde o início que o luage tinha vibrações ruins, mas a tripulação ainda o trouxe de volta. Agora que tudo estava dito e feito, ele sentiu desespero. Ele continuou repetindo que tudo acabou. Tudo está acabado agora. Felizmente, um dos policiais percebeu que isso estava acima de seu salário e ordenou uma chamada para a unidade Dragão. Esses caras poderiam fornecer algumas respostas que eles desesperadamente precisavam. Essa unidade Dragão em questão era liderada pelas mãos intrincadas de alguém que conhecemos. Ela estava atualmente inspecionando peixes encontrados no barco de pesca. Shao Xiu já esperava ver o que estava vendo agora. Neste barco, não havia nada além de conchas vazias de vida aquática. Ela perguntou sombriamente ao pescador sobrevivente onde eles pegaram este lote amaldiçoado, e ele respondeu que se aventuraram perto da costa bloqueada. Shao Xiu permaneceu calma e perguntou sobre os corpos desaparecidos do resto da tripulação. A polícia encontrou os últimos vestígios de sangue perto de um lago local nas proximidades. A líder da equipe, Lu, começou a conectar os pontos. Parecia que a explosão da criatura mutante no outro dia também foi invadida por este luage mutante. Seu corpo estava cheio de ovos de luage, mas aquele monstro era apenas outra vítima de sabe-se lá quantos outros. Ela imediatamente pegou o telefone para informar sua equipe que tinha um grande problema. Os ovos mutantes já haviam entrado nas águas interiores. Eles precisavam organizar um resgate no subdistrito. Por enquanto, ela queria ser levada até aquele rio onde os últimos vestígios das vítimas humanas foram detectados. Nas águas rasas do lago, Lin Yao soltou um arroto exausto enquanto continuamente empurrava peixes goela abaixo. A senhorita sereia estava preguiçosamente observando-o do lado, curiosa sobre por que ele insistia em comer apenas peixes pleco quando tinha uma ampla gama de opções neste lago. Lin Yao só queria erradicar essas espécies invasoras. Além disso, ele já havia comido quase tudo que poderia representar uma ameaça nas águas rasas.
O resto da ecologia eram habitantes nativos inofensivos que poderiam ser deixados em paz. Além disso, sua missão deliberada de erradicar peixes pleco lhe deu pontos de evolução suficientes para se atualizar mais uma vez. Ele sabia que toda vez que evoluía, havia a possibilidade de obter uma nova habilidade. A última que ele obteve foi uma habilidade chamada auspiciosidade. Poderia ter algo a ver com a Chi. Enquanto ele mexia na sua janela de status, uma notificação para a atualização de sua missão apareceu. Sua missão normal ainda era caçar peixes pleco, mas sua missão especial aumentou o objetivo para devorar criaturas mutantes de 1 para 10, com um baú de tesouro azul como recompensa. Como era cedo de manhã, sua hipótese de que as missões se atualizavam a cada novo dia estava praticamente confirmada. Ele olhou para as condições para devorar 10 criaturas mutantes e achou que parecia um pouco absurdo. Comê-las quando não havia tantas criaturas mutantes neste lago em primeiro lugar parecia ridículo. Além disso, ele estava certo de que aqueles luaches parasitários que avistou deveriam viver no mar. Era totalmente possível que alguém ou algo tivesse soltado esses parasitas mutantes neste lago de dragão. Talvez eles estivessem misturados com aqueles plecos. Lin Yao balançou a cabeça, se livrando de pensamentos inúteis e confusos. Era hora de focar em colher os frutos do seu trabalho árduo. Era hora de evoluir mais uma vez. Ao confirmar o processo de evolução, a luz sobrenatural que emanava de sua gema de diamante começou a engolir todo o seu corpo novamente. Lin Yao, o coiote negro, atingiu o nível 7. Seu corpo agora tinha 3 metros de comprimento e pesando 2,7 kg. Seu poder de combate disparou para 7,7 pontos. Sua habilidade passiva de auspiciosidade agora podia aumentar a velocidade de evolução de plantas e animais próximos em uma pequena quantidade. Ele também ganhou a habilidade de camuflagem ao permanecer imóvel em uma área. Isso essencialmente o transformava em um camaleão aquático. No momento em que a evolução foi concluída, peixes comuns de diferentes formas, tamanhos e cores começaram a nadar ao redor dele graciosamente. Isso deve ser devido ao seu poder divino ter sido atualizado. A habilidade passiva de auspiciosidade atraía plantas e animais próximos ao melhorar sua velocidade de evolução. Na superfície do lago, uma garotinha e sua mãe estavam assistindo todos os tipos de vida marinha colorida dançar ao redor de um coiote em particular. A garotinha ficou encantada ao ver tantos peixes fazendo um show espetacular, mas sua mãe a advertiu que precisavam ir embora, pois o lago estava prestes a ser isolado. Assim como a mãe disse, o som de tropas marchando em uníssono começou a avançar constantemente. As forças armadas formaram uma barricada ao redor do lago enquanto exigiam firmemente que todos os civis deixassem a área rapidamente. Eles prontamente implantaram alguns aparelhos subaquáticos no lago para fazer um levantamento do terreno, ou, neste caso, da água. Lin Yao viu esses aparelhos bizarros de alta tecnologia e se aproximou de um por curiosidade. Com base no sinal pulsante que emanava da superfície da esfera, esses aparelhos deveriam ser dispositivos de detecção. Aconteceu que se aproximar de um desses dispositivos foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pois a luz que emitia ficou vermelha e um alarme silencioso começou a soar. Na superfície, o computador que recebia a transmissão indicava que os aparelhos implantados haviam detectado uma criatura mutante. Consequentemente, o próprio sistema de Lin Yao começou a agir e a bombardear-lhe com mensagens de aviso. Estava simplesmente alertando sobre o fato de que havia sido detectado. Agora que a presença de criaturas mutantes nas profundezas do lago foi confirmada, forças especializadas equipadas com equipamento de mergulho foram implantadas para verificar o local. Em suas mãos, estavam arpões afiados para usar em caso de ataque. Em um canto do lago, o sistema de Lin Yao estava praticamente implorando para que ele saísse dali após ser marcado como uma criatura mutante. Todos os ângulos que ele olhava estavam preenchidos com avisos brilhantes e estridentes. Quando ele olhou para cima, a silhueta dos mergulhadores apareceu. Lin Yao já sabia que as águas profundas estavam repletas de muitos fatores desconhecidos, tornando-as perigosas. Ele não esperava que o perigo pudesse vir também da terra seca. Perigoso ou não, ele não podia simplesmente ficar parado como um alvo fácil nas águas rasas, esperando pela doce libertação da morte.
Ele preferia arriscar nos níveis mais profundos em vez de lidar com o nível de poder desconhecido das forças humanas. O coiote seguiu em direção às zonas cavernosas e perigosas do misterioso Lago do Dragão. Ele ficou surpreso ao descobrir que as profundezas não eram tão ruins com suas capacidades atuais. Os tempos haviam mudado, e ele não estava mais no fundo da cadeia alimentar. A senhorita deusa sereia reapareceu mais uma vez. Desta vez, ela o estava instigando a se aventurar ainda mais nas profundezas, para os recantos que eles ainda não tinham visto, uma ideia que Lin Yao fortemente se opôs. Como a personificação do seu sistema, a deusa sereia não poderia simplesmente desejar o bem-estar dele por uma vez, em vez de provocá-lo e empurrá-lo, o anfitrião, para a fogueira, vez após vez. A deusa sereia cedeu e se contentou em aconselhar Lin Yao a apenas pegar uma mordida antes de se esconderem mais fundo nas profundezas. Quando ele olhou para a possível presa que a sereia estava apontando, Lin Yao sentiu arrepios por todo o corpo, mesmo que fosse fisicamente impossível para um peixe. Quem não ficaria assustado ao ver um peixe com vários luaches parasitários agarrados à sua cabeça? Lin Yao decidiu usar uma de suas habilidades recém-adquiridas. Camuflage. Essa habilidade era bastante útil. Era a ferramenta perfeita para ataques furtivos. Como ele estava disposto a enfrentar o desafio, a pobre presa que ele estava testando era o peixe infestado de luaches. Lin Yao não deixou o nojo de ver aqueles parasitas se contorcendo impedir que ele desse uma grande mordida e comesse a cabeça inteira do peixe infectado. Ele descreveu a sensação de comer aqueles luaches mutantes como escorregadia. Era muito semelhante à sensação de comer macarrão de vidro. Surpreendentemente, essa única mordida cumpriu as condições para completar sua tarefa especial de devorar 10 criaturas mutantes de uma vez. Ele não podia acreditar que era tão fácil conseguir um baú de tesouro azul. O conteúdo do baú permanece um mistério até que a deusa sereia o abra. Esta recompensa contém uma habilidade chamada Escamas de Ferro Negro. Era praticamente autoexplicativa. As escamas por todo o seu corpo seriam tão duras quanto o ferro negro. A transformação foi rápida e impressionante. Finalmente, Lin Yao, o Oi Negro, ganhou uma cor que combinava com seu nome. A transformação fez com que ele sentisse como se todas as suas escamas tivessem sido arrancadas. Mas não doeu muito. Ele apenas se sentiu coçando por todo o corpo. Essa recompensa que ele encontrou é realmente um divisor de águas. Ainda assim, é apenas uma habilidade que ele precisa ativar. Sua primeira transformação foi bastante exaustiva, pois ele ainda não estava acostumado. Mas com essa nova armadura de escamas, a autopreservação não deveria ser um grande problema. Falando em autopreservação, parece que sua confiança será testada mais uma vez. Um predador maior estava à espreita nas sombras, observando cada movimento seu. Lin Yao imediatamente sentiu a sede de sangue vindo por trás e rapidamente voltou sua atenção para a fonte. Era a besta com a qual ele tinha alguns assuntos inacabados. A gigantesca besta serpente mutante das profundezas. Ele não esperava que se encontrassem novamente tão cedo. Mas está aqui. A segunda rodada de sua batalha está prestes a começar. A serpente mutante abriu a batalha com seu ataque aterrorizante, avançando a velocidades vertiginosas. Sua mandíbula estava aberta, esperando engolir o pequeno coiote inteiro mais uma vez. Enquanto Lin Yao recuava rapidamente, seu sistema o alertou de que o poder de combate do oponente atual era ligeiramente superior ao do anfitrião. De repente, ele parou de recuar e virou todo o seu corpo para enfrentar o inimigo. Com um sorriso confiante, o sistema lhe apresentou um vislumbre de esperança. Se a serpente tem apenas uma pequena vantagem em poder de combate, então talvez seja a hora de mostrar quem é o verdadeiro chefe. Essa besta serpente certamente o venceria quando se tratasse de táticas de intimidação. Mas Lin Yao permaneceu com convicção inabalável diante dos rugidos aterrorizantes. Usando seu novo poder, Lin Yao ativou as escamas de ferro negro, equipando todo o seu corpo com uma armadura quase indestrutível. A besta serpente avançou estupidamente para dar uma mordida sólida que poderia ter rasgado o corpo de Lin Yao ao meio. Mas o monstro foi surpreendido pela sensação de dor se espalhando pela sua boca em vez disso. Ele mordeu ainda mais forte, mas as escamas negras eram duras demais para perfurar.
Chegou a um ponto em que as presas da serpente estavam sendo quebradas. A serpente finalmente desistiu depois de ter suas próprias presas desgastadas enquanto o sangramento de feridas severas nas gengivas se espalhava na água. Essa interação convenceu Linhao de que ele tinha vantagem agora. Com energia supercarregada, ele preparou seu ataque de vingança, um poderoso golpe de cauda. O contra-ataque poderoso pegou a serpente de surpresa. Enquanto ela ainda se contorcia de dor por seus dentes quebrados, um golpe sólido aterrissou em seu rosto. O golpe de cauda foi forte o suficiente para lançar a enorme besta mais fundo. Ainda assim, essa besta era realmente formidável. Conseguiu se recuperar antes de cair muito fundo. Linhao estava apenas tentando deixar claro que uma besta é uma besta. Elas atacam com base no instinto e não aprendem suas lições. Assim como essa cobra estúpida partindo para mais um de seus ataques previsíveis, desta vez Linhao decidiu inverter a situação e dar uma mordida em quem estava acostumado a morder os outros. Seus dentes afiados aprimorados não eram brincadeira. Eles penetraram profundamente nas escamas e carne resistentes do monstro, fazendo a cobra sangrar novamente. Sentindo que o inimigo estava prestes a lançar outro ataque para fazê-lo soltar, o Koi chamou prontamente o poder das escamas de ferro negro, revestindo seu corpo com armadura. Neste ponto, ele estava apenas se divertindo fazendo a besta que tentou digeri-lo lutar. Com essa luta, ele finalmente poderia exibir os frutos de sua árdua evolução. Percebendo que o pequeno Koi era um adversário difícil de lidar, a cobra mutante começou a fugir. Eles começaram com Linhao como a presa. Parece que eles vão terminar com o pequeno Koi como o predador. Ele persistiu em perseguir e morder a cobra mutante o máximo e com a maior força possível. Quanto mais seus dentes afiados penetravam, mais dor a besta em retirada tinha que suportar. Com um impulso final, Linhao gritou sua intenção de matar seu rival. À medida que a cobra mutante começou a sangrar por todos os orifícios imagináveis, essa intenção poderia se concretizar mais cedo ou mais tarde. A força e tenacidade da mordida de Linhao resultaram em ele arrancar um grande pedaço da carne crua da cobra mutante, abrindo uma ferida ainda mais profunda do que da última vez. A besta deve ter percebido que recuar e se defender eram inúteis. Então, ela estendeu sua língua para restringir o movimento do Koi mais uma vez. Mas desta vez, Linhao tinha fortalecimento das escamas aprimorado e um poderoso golpe de cauda para usar como um plano de fuga forçado. O golpe de cauda foi evidentemente diferente do anterior. Este envolveu o corpo de Linhao com uma energia eletrificante enquanto um vórtice de água era lançado em direção ao monstro. Esse vórtice começou a causar estragos e ferir a cobra mutante em várias áreas vitais. A sequência de ataques culminou em um golpe final que perfurou o corpo da cobra, semelhante a como Linhao sobreviveu ao primeiro encontro deles. Hoje, ele não estava apenas rompendo a carne para escapar. Este golpe era para matar. Vendo a cobra mutante mergulhar para sua morte devido a vários cortes e feridas profundas, a armadura de escamas de ferro negro de Linhao começou a se dissipar no momento certo. O sistema o parabenizou por matar a cobra mutante de brocado de ponto vermelho. Após a luta, o chão abaixo exibia a intensidade da luta. Crateras sobre crateras manchadas de sangue haviam se formado. Linhao mastigava cuidadosamente a carne que arrancara de várias partes do corpo da cobra mutante. Ele sentiu que o final entre sua rivalidade ensanguentada foi bastante anticlimático. Como finalmente se livrou do gosto amargo da derrota e impotência, era hora de recuperar o que era seu por direito. Após algum banquete fora da tela sobre o cadáver da cobra mutante de brocado de ponto vermelho, Linhao agora estava 500 pontos de evolução mais rico do que antes. Esse é o maior número de pontos que ele recebeu por uma única morte. A deusa Sereia explicou que é isso que acontece quando você desafia além do seu nível e tem sucesso. Além dos pontos, há ganhos inesperados também. Linhao ouviu ela dizer isso e imediatamente se virou com curiosidade nos olhos. A menção de ganhos inesperados despertou sua curiosidade. A deusa Sereia não desperdiçou mais palavras. Era melhor deixar Linhao experimentar o processo por si mesmo, invocando o poder da gema de diamante alojada em sua testa. O poder do sistema da deusa Sereia se fundiu diretamente no núcleo de Linhao em um belo show de luzes. De repente, ele desapareceu do mundo das águas infinitas.
A sensação era semelhante à sensação de evolução. Lin Yao abriu os olhos, e para sua surpresa, sua visão voltou ao estado humano original. No lugar de suas nadadeiras, estavam mãos que ele pensava terem desaparecido para sempre. O peixe koi avançou e o único que restou no meio desse mundo aquático mágico foi o corpo humano incrivelmente musculoso de Lin Yao. Ele tentou mexer as mãos humanas, fechando-as em punhos, e parecia não haver nenhum problema com sua mobilidade. Apenas ver seus membros normais novamente trouxe-lhe muita alegria. Ele realmente sentia falta de suas mãos. Em sua situação, quem não sentiria? Mas, mais importante, ele recuperou seu rosto bonito e encantador, em vez de seu rosto escamoso e peixeiro. Ele ficou tão empolgado que Lin Yao começou a sacudir a deusa sereia entusiasticamente. Ela teve que acalmá-lo, esclarecendo que essa transformação seria temporária por um curto período de tempo. De repente, o otimismo de Lin Yao foi por água abaixo. Receber algo que você tanto deseja, mas apenas por um tempo limitado, é um pouco agridoce. A deusa sereia queria ter certeza de que ele conhecia completamente os parâmetros em torno dessa forma humana. Como ela disse, isso é apenas uma solução temporária. Em seu núcleo, ele ainda não passa de um peixe de baixo nível. Além disso, Lin Yao só pode falar com ela, pois os outros não serão capazes de ouvir sua voz. Ele não terá habilidades de combate por enquanto, o que é uma chatice, mas mesmo assim, ele pode parecer humano novamente. E isso é o que importa. Lin Yao queria aproveitar essa janela limitada para sair da água e ir até a margem imediatamente. A deusa sereia não se opôs à ideia. Mas, se ele sair da água como está agora, provavelmente será levado pelas autoridades por ser um estranho no quando alguém o avistar. Felizmente, isso não deve ser um problema impossível de resolver. Lin Yao nadou firmemente até a superfície do lago místico do dragão, cuidando para não atrair atenção desde o início. Ele se lembrou de que havia uma sala de armazenamento perto das margens que as pessoas raramente visitavam. Lin Yao emergiu furtivamente à superfície, usando uma Vitória Régia como disfarce. Ele sabia com certeza que o depósito abrigava itens perdidos não reclamados. Isso era enorme. O quarto poderia basicamente funcionar como seu vestiário temporário. Pegando algumas algas para usar como calças temporárias, ele fez o seu melhor para permanecer despercebido por quaisquer olhos humanos curiosos enquanto se dirigia para a porta da sala de armazenamento. Depois de finalmente se certificar de que ninguém estava observando a área, ele correu até a porta. Por sorte, as pessoas responsáveis por esse lugar não usam trancas. Depois de vasculhar as pilhas de caixas de achados e perdidos, ele encontrou um agasalho decente que parecia limpo o suficiente. A única coisa que ele levou com ele para a superfície foi o medalhão recuperado. Ele pegou o valioso ornamento da mesa depois de resolver o problema de sua nudez e saiu da sala de armazenamento. Lin Yao encontrou um boné por perto e também o pegou, apenas para permanecer discreto, já que o sol ainda estava brilhando. Ao sair, ele começou a perceber que, como fazia um tempo que ele não estava em terra, ele ainda estava tentando se acostumar a caminhar com duas pernas em vez de nadar com uma cauda e nadadeiras. Caso você tenha esquecido, o perímetro do Lago do Dragão foi isolado, e forças armadas foram destacadas para monitorar a área sob suspeita de atividades mutantes. Lin Yao se aproximou do local restrito e foi imediatamente repreendido pelas autoridades. Eles pensaram que ele era apenas um turista perdido, sem saber que o local havia sido isolado. Em sua forma humana, ele não pode realmente falar com outros humanos usando uma língua humana. Essa é apenas uma das restrições de sua transformação impostas pelo sistema e pela deusa sereia. Um dos subordinados leais de Shao Shui foi deixado para organizar a base de operações ao redor do lago. Ele teve que atender chamadas telefônicas para seu chefe, o chefe da equipe de pesquisa, Luo Shui. Lin Yao pode não ser capaz de falar, mas estava confiante de que acabará de ouvir o nome do amor de sua vida sendo pronunciado por aquele cara. Então, contra as ordens das Forças Armadas, Lin Yao caminhou em direção à área restrita. Os oficiais tiveram que segurá-lo em pânico. O subordinado do líder da equipe, um capitão rude, perguntou ao visitante desconhecido sua identidade e como ele conseguiu entrar naquele lugar. Lin Yao teve que se comunicar apenas com gestos por causa de sua voz ausente.
Ele teve que apontar animadamente para o medalhão em suas mãos para que eles soubessem o que estava acontecendo. Ele simplesmente ofereceu o medalhão ao capitão para esclarecer as coisas. O capitão pegou cuidadosamente o objeto de suas mãos. Quando ele abriu o medalhão, viu a foto borrada de Lin Yao e do líder da equipe Luo. Esse objeto deve ter pertencido ao seu chefe. O capitão perguntou se aquele jovem sem voz conhecia o líder, e ele prontamente acenou com a cabeça. O capitão sorriu e agradeceu ao jovem em nome do líder da equipe Luo. Então, educadamente, disse a Lin Yao para ir para casa, pois ainda havia uma missão secreta em andamento nesse lago. Quando uma voz familiar e cheia de convicção perguntou pelo status da operação de limpeza, os dois homens perto da linha de cautela tiveram reações marcadamente diferentes. O capitão verificou imediatamente o status dos negócios do líder da equipe Luo no lado oeste da cidade, enquanto Lin Yao tentou ao máximo esconder seu rosto com o boné. Ele sabia que não podia encontrar Xiao Shui ainda. Ele não pode falar, e a equipe do dragão está investigando criaturas mutantes. Mas o maior problema de todos é a duração limitada e desconhecida de sua forma humana. Felizmente, o capitão era um homem de palavra. Ele entregou o medalhão ao seu chefe e disse que foi encontrado por um jovem que pediu fervorosamente para que o objeto fosse devolvido ao seu dono. Ao ver esse objeto que ela pensava estar perdido para sempre, Xiao Shui ficou mais do que chocada. Então, ela começou a exigir a identidade do jovem que recuperou o medalhão. O capitão, sem saber o que estava acontecendo, apenas apontou para o cara atrás dele. Mas Lin Yao já havia fugido da área com medo de complicar ainda mais a situação. O capitão supôs que o jovem devia ser apenas um turista vagando pela área. Só conseguir o relógio de bolso já deveria ser uma boa notícia. Ela concordou e instou seu subordinado a voltar ao trabalho. Mas, no fundo, a líder da equipe Lu tinha uma suspeita de que Lin Yao devia ter recuperado esse relógio. Ela ainda mantinha a possibilidade de que o amor de sua vida ainda estivesse vivo, e seus instintos estavam certos. Lin Yao fugiu da área restrita e se escondeu atrás de alguns arbustos densos à distância. Ele pediu desculpas internamente para sua garota, pois eles não poderiam se encontrar ainda. Quando o momento fosse certo, ele prometeu explicar tudo claramente. Parecia que sua decisão de sair daquele lugar foi a correta, já que o sistema agora o estava bombardeando com avisos sobre o fim iminente do tempo de sua forma humana. Lin Yao correu rapidamente de volta para a água antes que o tempo se esgotasse. Tudo o que aconteceu até agora está além da compreensão. Seja como humano ou peixe, ele não pode mais viver sem rumo. É hora de se concentrar. Seu breve tempo de volta à superfície mostra que é possível para ele evoluir para uma forma humana adequada. Sua evolução central não está fixa, e a possibilidade de transformação é virtualmente infinita. Relembrando o evento que o mergulhou em sua situação bizarra atual, Lin Yao reafirmou sua determinação de treinar e evoluir adequadamente. Ele precisa descobrir o que exatamente aconteceu naquele dia amaldiçoado. Longe do lago, um arranha-céu solitário se erguia no meio da cidade. É o renomado Centro de Pesquisa Longyan. Em uma das salas mais seguras da instalação, alguém estava tomando uma decisão que mudaria sua vida. Lu estava entregando seu formulário de inscrição para se candidatar como agente de campo em tempo integral, muito para desgosto de seu superior. Ela segurou ao homem vestindo um jaleco branco chamado Zan Velho que havia pensado nessa decisão por muito tempo. Mas sua inscrição incluía o pedido para injetar uma alta concentração do vírus GT em seu sistema, um procedimento que carrega riscos enormes. Como Lu é amplamente considerada uma pesquisadora especialista, realmente não há necessidade para ela assumir esse tipo de risco. Mas ela vê as coisas de forma diferente. Ela queria que Zan Velho entendesse que sua transferência para a equipe de ação em tempo integral como agente de campo seria mais propícia para sua pesquisa. O velho trabalhou com essa mulher obstinada por muito tempo e sabia o que ela realmente estava pensando. Ele sabia que ela queria ir para os locais de anomalia em busca de seu amado desaparecido, Lin Yao. Mas o mundo inteiro está enfrentando uma grande crise agora. Este não é o momento para sentimentos pessoais se envolverem. Eles precisam manter suas prioridades retas e entender a situação. Ela assegurou a Zan Velho que sua decisão não era apenas por Lin Yao.
Um de seus problemas de longa data é que a equipe de pesquisa nunca consegue chegar aos locais anômalos a tempo, fazendo com que muitas informações relevantes sobre criaturas mutantes se percam e sejam perdidas. Se ela pudesse se juntar à equipe de ação em tempo integral, isso poderia levar a novas descobertas em sua pesquisa sobre esses fenômenos bizarros. Zan Velho suspirou em derrota. Ela fez um argumento muito forte para a aprovação de sua inscrição. Então, o velho pegou o formulário com o coração pesado e aprovou seu pedido de transferência. De volta ao Lago do Dragão, Lin Yao está atualmente passando por uma transição semelhante na vida. Como não há nada de novo para devorar nas águas rasas, é hora de ele se aventurar nas profundezas escuras. A deusa sereia perguntou a ele se ele estava certo sobre essa decisão significativa. Há muitas criaturas desconhecidas nas águas profundas. Os níveis de perigo estão em uma liga diferente. Lin Yao respondeu mergulhando fundo na boca da caverna escura que leva às profundezas. A deusa sereia estava certa sobre os perigos que este lugar implica, mas ele ainda vai tentar. Além disso, se ele não puder lutar contra os perigos, ele sempre pode fugir. Certo?